Fala jogador, tudo bem? Peçanha aqui para mais um vídeo do nosso canal. Jogador, vídeo de hoje vou trazer aquela build de DH para PVP para você que gosta de postar no TikTok. Você vai pegar muita kill e ainda vai fazer os caras de bobo. Não perde esse vídeo. É o famoso eu tô colocando o nome da build de DH do TikTok. Aproveita, se diverte com ela, muito gostosa de jogar. Não perca, vamos pro vídeo! Jogador, a introdução desse vídeo eu trago sempre as informações mais importantes para você entender o vídeo por completo. Então, esse vídeo ele vai ser dividido em tópicos, como se a gente sempre tem feito. Você vai ter a noção, se você quiser buscar quais são as habilidades, quais são as essências, vai estar tudo dividido. Só que eu vou deixar uma dica para você, para que você entenda 100% dessa build. No final, eu vou estar deixando um tópico onde eu explico como você consegue entender para você desfrutar 100% dessa build. Não deixa de assistir esse vídeo completo. E também, não deixa de curtir o nosso canal, não deixa de se inscrever, deixa aquele like, hype o nosso vídeo, porque esse vídeo é muito interessante, é uma build muito top. E compartilha nos grupos de DH ou com aquele seu amigo que você quer que ele destrua no PVP. Jogador, na linha das habilidades, a gente vai estar utilizando como ataque básico. Vai ser o disparo com besta. Primeira habilidade, escapar. Segunda habilidade, impulso audacioso. Terceira habilidade, empalar. E quarta habilidade, disparo de repulsão. Aqui, eu quero deixar algumas observações para vocês, que seria, o impulso audacioso, você vai estar utilizando ele para quando estiver jogando mais contra monges. Pelo fato de quando você aplica o impulso audacioso, no momento que o monge está aplicando a habilidade em você, você consegue sair da habilidade do monge e não tomar o dano. Mas, caso você caia contra um time que não tenha monge, você pode estar utilizando a vingança no lugar do impulso audacioso para você ter o aumento do seu dano, principalmente dos seus ataques básicos. Conversando sobre as essências que a gente vai estar utilizando para modificar habilidades do nosso DH para essa build, a gente vai estar trabalhando no quadro de essências com as seguintes. Para modificar o disparo com besta, a gente vai estar utilizando a essência da mão primária. Para modificar o escapar, a gente vai estar utilizando o capacete, o ombro e o peito e a calça. Para modificar o empalar, a gente vai estar utilizando a mão primária e a mão secundária. E para modificar o disparo com repulsão, a gente vai estar utilizando o peitoral e a mão secundária. Uma observação que eu quero deixar para vocês é o seguinte: o ombro que a gente está utilizando é esse do vídeo que você está vendo. Por que eu não trouxe o outro ombro? Porque nesse vídeo a gente não estava com ele ainda, então os testes dessa build foi em cima desse ombro, mas não significa que você não possa trocar, porque ele talvez vai ter um resultado melhor. Eu ainda não fiz os testes com essa build com esse ombro, mas assim que eu fizer os testes eu trago para vocês nos comentários fixados. Para a linha dos sets verdes, a gente vai estar trabalhando nessa build com 4 Vitus. Por que 4 Vitus? Porque a gente precisa da velocidade de ataque para a gente ter o pouco de ataque que a gente utiliza, a gente ter ele com velocidade, não tem como, o DH é baseado em velocidade de ataque, e a duração de efeitos benéficos,
Porque a duração de efeitos benéficos faz com que a gente tenha os efeitos, mesmo a gente não utilizando vingança, não utilizando outras magias que dão efeito benéfico, mas a gente tem outras fontes de efeito benéfico, como das nossas gemas, e isso tudo faz muita diferença, tá? Então a gente vai trabalhar com 4 Vitus e a cereja do bolo, 4 Soturnos Guia, porque a gente dá muito dash nessa build. Então você está sempre com o Soturno aplicado. Então não tem como você tirar o Soturno para colocar qualquer outro set verde. Conversando sobre as excelências, jogador, a gente não vai estar trabalhando com a excelência do gladiador para essa build. A gente vai estar trabalhando com a excelência do lutador, que a gente vai estar utilizando toque final, armadura pesada, perícia em combate, truques de combate e defensor de santuário, junto com a habilidade lendária da maldição da fraqueza. Essas vão ser as excelências que a gente vai estar utilizando, que a gente está utilizando no vídeo que está passando aí do nosso PVP para essa build de PVP do TikTok. Pensando em gemas lendárias, a gente vai estar trabalhando com gema de 1 estrela. A gente vai estar com a garra vacilante. Por que com a garra vacilante? Porque toda vez que a gente procar acertos críticos, a gente vai estar debilitando os inimigos, impedindo que eles usem a habilidade de investida. Isso é muito forte e além de reduzir a velocidade de movimento deles. Gemas de 2 estrelas. A gente vai estar com a berrelite e com a lamento materno, para a gente aumentar o dano e a chance de acerto crítico. E gemas de 5 estrelas, a gente vai estar com a Jade, Consequência Turbulenta, Centelha do Vazio, Esperança Reprimida e Recipiente Soturno. Essas são as gemas que a gente está utilizando na nossa build. Na linha de Reforja, a gente vai estar trabalhando com 4 partes da vingança, que são elas: dano causados a inimigos protegidos, dano causados a inimigos sob efeito de perda de controle, dano causados a jogadores, velocidade de ataque e duração de efeito benéfico. Essas são as reforjas que eu utilizo para o PVP, tá? Então, com isso, eu tenho o bônus da família de vingança procado com mais 10% pelo fato de eu estar usando 4 partes desse bônus da família de vingança. Essanho, na linha da minha reforja de PVP, para essa build, o que você me aconselha a mudar? Se você quiser mudar para essa build, você poderia mudar a duração de efeito benéfico. Por quê? Porque você não tem tanto efeito benéfico nessa build das habilidades, então não vai fazer tanta diferença. Você poderia botar o dano de acerto crítico ou o dano de habilidade para essa build, ou até mesmo o dano de ataque primário. Peçanha, você me aconselha a fazer isso? Não aconselho. Por quê? Porque você tem outras builds e nas outras builds a duração de efeito benéfico tem um efeito melhor do que você simplesmente utilizar somente para uma build que você pode trocar a qualquer momento. Pensando em propriedades amaldiçoadas, a gente vai estar trabalhando com 6 partes do torturado, que é toda vez que a gente dar o dash, a gente deixa o rastro de fogo, aonde a gente vai causar algum dano, mas o foco desse rastro de fogo não é nem causar dano, é gerar a imobilização dos inimigos por 2 segundos, e esse efeito pode ocorrer a cada 9 segundos, então o tempo de cooldown dele é muito pequeno. Lembrando que ele só chega a 9 segundos quando você estiver utilizando as 6 partes dele. E, em conjunto, a gente vai estar utilizando 2 partes do atrofiado, para toda vez que a gente aplicar o dano contínuo no inimigo,
você vai gerar um campo sombrio embaixo do inimigo, não é embaixo de você, aumentando o dano em 24%, tá? Então, esse é como ele fica embaixo e a gente quer sempre entrar nos inimigos e vai estar batendo em vários inimigos. Então, eu estou gostando muito de utilizar o atrofiado nas propriedades amaldiçoadas. Pensando em patuar, para você ter o melhor desempenho dessa build, você tem que buscar um patuar com disparo com besta, repulsão, disparo de repulsão e o empalar. Esse seria o melhor patuar com as 3 melhores habilidades, que não é o nosso caso. Percebe-se que o nosso caso hoje a gente só tem o disparo com besta e o vingança quando a gente está jogando contra inimigos que não são monges, né? Que aí a gente coloca a vingança. Então, se você quiser trabalhar um patuar gostando dessa build para essa build, você tem que focar nas 3 habilidades que eu falei para você. Jogador, para você que ficou comigo até agora no vídeo, eu vou te passar como você deve jogar com essa build. Nessa build, você vai entrar com o empalar, vai soltar o empalar, tá? E após você soltar o empalar, você vai dar o disparo com repulsão. Porque o disparo com repulsão vai fazer com que o seu empalar se espalhe e você aumente o dano para todos os inimigos que estão em volta. Então, essa build, pelo fato de você ter o escapar, você consegue entrar na multidão, solta o empalar e, junto com o disparo de repulsão, e sai, e você dá aquele dano em todos que estão ali à volta. E qual é a jogada do impulso audacioso? O impulso audacioso, quando você está jogando contra monge e o monge aplicar a palma explosiva em você, que é com onde ele fica te seguindo, você solta o impulso audacioso, que você, enquanto você está na transição do impulso audacioso, você não toma o dano do monge. Então isso é muito interessante, isso é muito forte. E quando você não está jogando contra monge, você vai usar a vingança e vai entrar na forma de vingança, porque automaticamente você ainda consegue sair dando os ataques básicos, né? Que você também dá normalmente quando você não está com a vingança, mas você amplia mais ainda o dano. Mas o interessante é você utilizar a vingança sempre que você não está jogando contra monge, porque essa é a jogada do impulso audacioso. Então é por isso que essa build se torna tão forte do jeito que ela está sendo, porque você consegue cauterar uma das coisas atualmente mais roubada do game, que é a palma explosiva do monge. Jogador, esse é o vídeo de hoje. Então, nesse vídeo eu trouxe para você a build do TikTok, onde você vai fazer a dancinha da vitória, rindo e se divertindo muito com essa build, porque além dela ser forte, ela é muito boa de jogar. Se você gosta de dash com dano, ela é uma build que compensa demais, tá? Não perca, testa ela e depois me dá o feedback, colocando aqui nos comentários se você curtiu, se você conseguiu extrair o melhor da build. Como sempre, não deixa, dá aquele likezão, compartilha com seus amigos, compartilha no grupo do Zap, no Facebook, porque faz muita diferença. Segue a gente no Instagram, porque pelo Instagram você está ciente de tudo que está acontecendo, tanto na linha do game do canal, quanto na nossa linha pessoal. Segue a gente lá, dá aquela força que a gente está crescendo o nosso canal. E, como sempre, para a gente deixar no final o nosso grupo dos membros lendários, aonde a gente vai estar deixando os nicks aqui de quem é membro lendário do nosso canal em todos os vídeos. E para a gente finalizar, até o próximo vídeo! Fui!